Graça e paz, amados irmãos, vamos continuar mais um pouco sobre o estudo no livro de Cantares de Salomão. Espero em Deus, pela graça do Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa agir na mente e no coração de cada um que terá acesso a esse vídeo, para que possa operar a compreensão daquilo que o Senhor quer nos revelar, nos falar, trazendo crescimento, trazendo renovo espiritual, despertamento para a vida de muitos que nesse momento está tendo oportunidade de ouvir essa mensagem. Que o Espírito Santo possa estar operando poderosamente nos nossos corações. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Cantares, capítulo de número 2. Cantares, capítulo de número 2, começa com uma fala da amada, onde ela diz assim: eu sou a flor que nasce na planície de Saron, o lírio que cresce no vale. Embora alguns atribuem a expressão, a flor que nasce na planície de Saron, aqui algumas versões traz a rosa de Saron, e alguns têm às vezes o costume de atribuir essa figura ou essa fala da rosa de Saron ao esposo, mas na verdade quem está fazendo essa declaração é a própria noiva amada, é ela que vai assim declarar para o seu amado que ela é como uma flor na planície de Saron. Essa planície costeira da Palestina, nos dias de Salomão, era uma planície muito fértil, e ela então aqui de forma bem humilde, ela se apresenta para o seu amado apenas como uma flor da planície de Saron, mas o seu amado responde a essa expressão humilde da sua amada, trazendo para ela um elogio como resposta dessa sua declaração. E o amado então vai dizer no versículo de número 2, como lírio entre os espinhos, assim é a minha querida entre as moças. Então, a primeira coisa, amados irmãos, que nós precisamos meditar aqui é a questão da humildade. É exatamente essa humildade em que ela se apresenta, que o amado faz com que ele a elogie por essa atitude de humildade. Na verdade, a humildade deve ser uma característica de todo aquele que se entregou um dia a sua vida a Cristo Jesus, experimentou o novo nascimento, ou seja, todo cristão deve ter a marca na sua vida, deve ter sua vida marcada pela humildade. A característica do verdadeiro cristão deve ser de humildade. Quando nós lemos a carta de Paulo aqui, escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, ele vai dizer no versículo 2 que eles sejam encorajados, unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. E então Paulo está fazendo aqui, nessa carta, dizendo que a igreja deve estar unida, encorajada e unida por fortes laços de amor. Voltamos aqui ao tema central do livro de Cantares de Salomão, cujo o tema central é o amor entre a igreja e Cristo. O amor deve ser aquilo que expressa
esse relacionamento do cristão com Cristo e também o relacionamento entre os cristãos. No versículo de número 6 de Colossenses, capítulo 2, Paulo vai falar da liberdade e da nova vida que o cristão tem em Cristo Jesus. E ele vai dizer assim: e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Ou seja, o cristão deve ter sempre em mente que ele precisa crescer, ele precisa seguir a Cristo, os passos de Cristo, imitar a Cristo constantemente para que haja maturidade, para que possa haver crescimento. E o versículo 7, Paulo diz assim: aprofundem nele que é em Cristo, suas raízes, sobre ele edifique sua vida. Veja bem que a igreja do Senhor Jesus, ela é edificada sobre Cristo, ela não é edificada sobre nenhum outro nome, ela é edificada sobre Cristo, sobre nele aprofundem suas raízes, sobre ele edifiquem sua vida. Então, a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Então, a vida de um cristão que tem maturidade, que está firmada com a fé em Cristo, na verdade que nos foi ensinada, que veio de Cristo e que foi revelada à sua igreja por meio dos seus apóstolos, nessas verdades a igreja está fundamentada, e quanto mais a igreja se firma nessas verdades, mais ela expressa e transborda de gratidão. O versículo de número 8 diz assim: não permitem que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Veja bem que Paulo fala do cuidado que a igreja deve ter para não se perder em meio às invenções, em meio às argumentações filosóficas que estão fundamentadas em raciocínio humano, que estão baseadas em princípios espirituais deste mundo, ou seja, as filosofias estão aí, elas estão fazendo seus adeptos, mas o cristão, ele não deve se perder e não se tornar escravo de nenhuma filosofia humana. A vida do cristão deve estar fundamentada e baseada na sua fé em Cristo Jesus e naquilo que Cristo fez para a redenção do homem. E ele continua ainda dizendo, no versículo de número 16, que diz assim: portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou pelo não celebrarem certos dias santos, as cerimônias de lua nova ou sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. O que Paulo está dizendo é que muitos estavam tentando ainda se fundamentar, ou fundamentar a sua fé, ou colocar sua esperança naquilo que era os rituais da antiga aliança, que faziam parte do compromisso assumido na antiga aliança. Tudo aquilo que a antiga aliança tinha apontava para uma realidade, era apenas uma sombra que apontava para Cristo. E agora os cristãos, eles não têm mais que se firmar nos rituais da antiga aliança, mas sim em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós saímos da sombra e estamos na realidade. Cristo é a realidade. O legalismo, ele já não faz mais sentido para a fé cristã. A fé cristã nos tornou livres em Cristo Jesus. A lei tinha como princípio
a lei ela tinha como objetivo levar e conduzir o homem a Cristo. Ela cumpriu esse papel, ela conduziu o homem a Cristo. Cristo veio e cumpriu a lei e todas as exigências da lei, e todo aquele que vai até Cristo, ele então se torna livre em Cristo Jesus. E no versículo número 18 diz assim: não aceite a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos. Existia naqueles dias de Paulo algumas pessoas envolvendo com cultos de adoração a anjos. Meus amados, nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que às vezes aparecem como trazendo novidade no meio cristão. A adoração a anjos é uma delas. E eles receberam isso por meio de visões que eles tiveram de anjos. Criaram então os seus rituais, os seus cultos baseado em uma adoração a anjos. Hoje não é diferente. Podemos ver alguns cristãos que cultuam a anjo, que buscam proteção de anjo, que intercedem, ou seja, que depositam sua oração a anjos, quando na verdade toda a fé e toda a oração do verdadeiro cristão deve ser dada a Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o mediador do cristão é o Senhor Jesus. Não podemos ir ao Pai depositando a nossa oração por meio de outros nomes que não seja o próprio Senhor Jesus. Não podemos cultuar a nenhum outro e nem adorar anjos. O Senhor Jesus é o nosso Senhor. E o Paulo continua assim: e que esses alegam ter visões a respeito dessas coisas, e a mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. Ou seja, perderam, por causa das visões, das experiências sobrenaturais, tornaram-se orgulhosos e perderam a característica de humildade. No capítulo 3, no versículo de número 12, Paulo vai dizer assim: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, de bondade, de humildade, mansidão e paciência. Ou seja, a verdadeira igreja do Senhor Jesus, ela é marcada, ela é vestida de humildade. E assim que a igreja se apresenta aqui, nessa expressão, nesse poema, eu sou como a flor que nasce na planície de Saron, a humildade, a igreja vestida de humildade. E o amado responde: como o lírio entre os espinhos, assim é minha querida entre as moças. Ele vai elogiar agora a sua amada e vai dizer: senão ela não é qualquer uma, ela não se mistura, ela é inconfundível. Ela se destaca como o lírio entre os espinhos, ou seja, as moças falam daqueles que estão ligados à sua própria natureza humana, aqueles que estão ainda aprisionados a um tipo de vida mundano, e que a igreja, a noiva de Cristo, ela não se confunde em meio aos outros, ela é inconfundível. Nós, às vezes, com as nossas limitações, nós olhamos e nós vemos tudo igual. Para nós, às vezes, tudo parece ser igual. Mas o Senhor Jesus, ele sabe distinguir. O Senhor Jesus, ele não se confunde. Ele sabe exatamente onde está a sua igreja. E ele não é enganado por nenhuma aparência de devoção ou falsa santidade. Ele conhece onde está a sua verdadeira amada. E essa amada, então, no versículo 3, ela também elogia o seu amado, dizendo que, da mesma forma que ela recebe esse elogio do amado, dizendo que ela é inconfundível, ela também vai dizer que o seu amado é como a macieira entre as árvores do bosque, assim é meu amado entre os rapazes. Ou seja, muitos homens no mundo se destacam,
oferecendo algo relacionado ao campo espiritual. Mas Cristo, ele é inconfundível. Cristo é inconfundível. Certa vez, o Senhor Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos em Mateus capítulo 16, dizendo assim: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E a resposta foi: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros que é Jeremias, ou até mesmo algum profeta. Ou seja, aqueles que não tinham a intimidade com o Senhor Jesus tinha uma ideia diferente a respeito de Cristo. Para alguns ele era João Batista que tinha ressuscitado, para outros Elias que tinha ressuscitado, para outros Jeremias que tinha ressuscitado, ou qualquer outro profeta. Mas quando o Senhor Jesus olha para os seus discípulos e faz: e vocês, que dizem vocês ser o Filho do Homem? E Pedro, naquele momento cheio do Espírito Santo, ele pôde responder: tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E naquele momento, Cristo vai dizer para Pedro que não foi a carne e o sangue que trouxe para ele essa verdade revelada, mas o Pai Celestial havia revelado a Pedro essa verdade. Ou seja, Cristo não é apenas um homem que ressuscitou, ou como querem alguns defensores da reencarnação, algum homem que teria voltado por uma espécie de reencarnação. Cristo, na verdade, é o Verbo vivo que se encarnou, é o Deus encarnado, é o Emanuel, é o Deus conosco. É assim que o apóstolo João inicia ali escrevendo o seu evangelho a respeito do Senhor Jesus. Ele não pode ser confundido com nenhum outro homem. Por isso, os apóstolos disseram que nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, e nenhum outro é digno de adoração e de culto a não ser o Senhor, porque ele é o mediador, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, a amada vai dizer que esse seu amado é como uma macieira em meio às árvores do bosque. As árvores poderiam até oferecer algum tipo de sombra, mas a sombra do amado era uma sombra que oferecia não apenas descanso, mas também que oferecia deliciosos frutos para alimentar a sua amada, enquanto essa descansava debaixo da sua sombra. Assim deve ser aquele que entrega a sua vida para Cristo, respondendo ao convite do Senhor Jesus, quando ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e encontrareis descanso para a vossa alma. A alma do homem se encontra verdadeiro descanso em Cristo. A alma do homem só pode ser alimentada com aquilo que vem de Cristo Jesus. Os frutos que vem do Senhor Jesus é o que alimenta a alma do homem. Delícias de frutos. Os frutos são os dons da graça, a justiça, a santidade e a paz. Obra da redenção do homem por intermédio de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no versículo de número 4, ele vai dizer... A amada vai dizer: ele me trouxe ao salão de banquete, seu grande amor por mim é evidente. Outras expressões falam que o seu estandarte ou sua bandeira de amor está sobre mim. Ou seja, é a igreja que ela é conduzida ao salão de banquete para desfrutar das delícias de uma vida de comunhão com seu amado, mas ela é conduzida porque ela é atraída pelo amor. É o amor de Deus que atrai o homem ao Senhor. A noiva, ela é atraída pelo amor do seu amado. E esse amor a levou ao banquete, à sala do banquete. A vitória da igreja, ela está decretada. A igreja do Senhor, ela é vitoriosa. A bandeira, o estandarte, pode representar a vitória já proclamada pelo Senhor Jesus,
que ele já disse quando Pedro respondeu aquelas palavras. O Senhor Jesus diz assim para Pedro, que a igreja dele seria edificada sobre aquela verdade, que a verdade que foi revelada a Pedro naquele dia a respeito de Cristo. É sobre esta verdade que a igreja seria edificada e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Portanto, a igreja caminha vitoriosa, segurando nesse amor, esse amor que é o estandarte que faz com que a igreja descanse e desfrute das bênçãos de Deus, mas ao mesmo tempo ela está pronta para as adversidades, porque ela sabe que o amor garante a vitória para a sua vida. É exatamente nisso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, vai expressar aquele cântico maravilhoso que diz: quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada nos separará do amor de Deus. No versículo de número 5, ela vai dizer assim: fortaleçam-me com bolos de passas, revigore-me com maçãs, pois desfaleço de amor. Ou seja, esse desfaleço de amor aqui era um momento de muita intimidade que ela estava vivendo naquele momento. As experiências, muitas das vezes, que um cristão pode experimentar num relacionamento com Deus, pode levar o cristão a um êxtase tamanho em que o cristão possa se sentir muitas das vezes como que desfalecendo como resultado desse amor. A vida física, muitas das vezes, daqueles que vivem uma experiência, muitos caíram como mortos ao experimentar um contato tão profundo com o Senhor. Assim, aqueles que são levados a uma vida de intimidade com Deus, muitas das vezes, eles sentem um êxtase tão profundo, mas ao mesmo tempo o Senhor é aquele que revigora, o Senhor é aquele que mantém. E aqui, quando ela busca por esse alimento para revigorar as suas forças, ela se encontra no braço do seu amado, o seu amado com o braço esquerdo sobre a sua cabeça, e o braço direito abraçando, ou seja, a amada está nos braços do Senhor, ela cai nos braços do seu amado. E aquele momento é um momento de tão profunda intimidade que ela não quer passar aquilo, ela não quer que aquilo passe. Meus amados, a igreja do Senhor Jesus viveu momentos marcantes na história da igreja, momentos em que a igreja viveu intimidades extraordinárias com Cristo. Podemos ver o surgimento da igreja, os primeiros séculos, a primeira caminhada da igreja com os apóstolos, aquela intimidade tão grande que a igreja viveu com o Senhor. Meus irmãos, às vezes são momentos tão maravilhosos que a igreja não quer que passe, né? E ela vai dizer assim: prometam, ó mulher de Jerusalém, pelas gazelas e corças selvagens, que não despertarão o amor antes do tempo. Ou seja, o medo dela é que alguma coisa fosse feita e aquilo pudesse distanciar o seu amor, pudesse interferir naquele momento, naquele relacionamento. Irmãos, há momentos que a igreja experimenta grandes avivamentos, e no momento dos grandes avivamentos que a igreja passa e experimenta na sua jornada, há quem dera se aqueles momentos fossem permanentes, há quem dera se nada mudasse, se nada interferisse naquela comunhão, naquela intimidade, naquele agir de Deus. Mas as coisas nem sempre acontecem dessa forma. E aqui nós vemos no versículo de número 8, o versículo de número 8 parece que do 7 para o 8 alguma coisa havia acontecido. Alguma coisa aconteceu em que aquele relacionamento que ela temia, que não queria que passasse aquele momento, parece que aquele momento se passa. E passa, e ela experimenta um momento de inverno, um momento de, parece que um comodismo, de um distanciar aqui dessa intimidade. O versículo de número 7 vai dizer assim, o versículo de número
8 vai dizer assim: ah, ouço o meu amado chegando. Ele salta sobre os montes, pula sobre as colinas. Ou seja, é um momento, parece que, de um novo despertar acontecendo na vida da amada. A vida da igreja, ela experimentou momentos de despertamento, que são chamados de grandes avivamentos que marcaram a história da igreja do Senhor Jesus. Então, aqui ela vai dizer exatamente que ela começa a ouvir o amado chegando, ou seja, é um novo momento, é uma nova intimidade, é um renovo. O amado está chegando novamente. Ela vai, quem sabe, ter a oportunidade de revivenciar aquilo que muitos viveram, aquilo que ela havia vivido antes de uma nova fase difícil que ela havia passado, que é o momento da frieza espiritual. A igreja do Senhor Jesus, ela é marcada por avivamentos. Nós vemos aqui que a igreja no século XVIII, ela experimentou avivamentos na vida da igreja, mas antes de falar sobre isso, eu quero dizer aqui para vocês, citar aqui uma frase de Charles Spurgeon, que diz assim: o que é avivamento? Na visão de Charles Spurgeon, receber um avivamento é receber novamente uma vida que quase expirou, ou seja, receber uma chama, uma centelha vital que estava quase extinta. Às vezes a vida cristã é marcada dessa forma, parece que a vida quase se foi, a centelha espiritual quase apagou, e é por isso que Paulo vai escrever dizendo assim: não apagueis o espírito, orai sem cessar e não apagueis o espírito. A igreja às vezes passa por momentos de dificuldade, de lutas, parece que a centelha está apagando, até que ela experimenta novamente um momento de avivamento. Século XVIII, Jonathan Edwards, John Wesley, George Wycliffe, foram assim grandes nomes que foram usados por Deus para que a igreja experimentasse momento de avivamento. E nesses momentos de avivamento vivido pela igreja, a igreja experimentava uma experiência pessoal de conversão. Eles pregavam a necessidade, porque a igreja havia caído num formalismo ritual, focada muitas das vezes apenas naquilo que é o ritual formal, a liturgia formal, e muitas das vezes faltava uma verdadeira conversão em muitos que professavam a fé cristã, mas não tinham experimentado de fato um vigor, uma experiência de novo nascimento. Então eles começaram a pregar a necessidade de experimentar, de ter uma experiência pessoal de conversão, de uma vida cristã mais ativa, mais comprometida. E depois também a igreja experimentou um segundo grande avivamento já no início do século XIX. Ali teve o avivamento da Rua Azusa, ali marcado por William Seymour, e ali eles começaram então a buscar batismo com o Espírito Santo. Então a igreja experimentou por sucessivos momentos de avivamento. Aqui nesse versículo 8 parece expressar exatamente esse momento em que a igreja percebe que algo está para acontecer, quando ela ouve: o meu amado está chegando, e ela percebe que algo está para acontecer novamente, e ele salta sobre os montes, ou seja, pula sobre as colinas. É assim que o meu amado é como uma gazela
ele vem saltando sobre os montes, ou seja, ela percebe que não há limites, não há barreiras para conter o Senhor. Meus irmãos, quando chega o momento do avivamento, o Senhor opera, o Senhor manifesta, não há barreiras que possam impedir o agir do Senhor para trazer de volta o vigor espiritual na vida da sua amada igreja. Meus irmãos, eu acredito que esse momento que nós estamos vivendo, porque quando você olha para a igreja e você vê a igreja numa situação difícil, decadente, quando nós olhamos hoje para a igreja do Senhor, nós olhamos e percebemos muitas das vezes a decadência em que muitos estão vivendo na fé, a apostasia em muitos lugares, igrejas sendo fechadas, a Europa sendo marcada por templos sendo vendidos, as igrejas fechando, mostrando o momento crítico que nós estamos vivendo como igreja, um falso mover espiritual, muitas das vezes marcado por experiências que nada mais é do que falsas experiências, que tenha muitas das vezes, ao contrário daquilo que a verdadeira experiência com Deus leva o homem a uma devoção sincera, a uma entrega real e a uma postura de humildade. Muitas das vezes o homem tem se tornado orgulhosos, o homem tem buscado por aplausos, o homem tem desejado os palcos nessa hora, achando que tudo isso que está acontecendo provém de um mover de Deus na sua vida, baseado muitas das vezes em falsas visões, falsas experiências. Quando nós percebemos isso, nós percebemos que a igreja está perto de experimentar um novo avivamento. Meus irmãos, quem dera você nesse momento que está me ouvindo possa ouvir a voz do amado e perceber que Ele está chegando, Ele quer avivar a sua igreja, Ele quer avivar a sua noiva. Aleluias, meus irmãos, o Senhor está aproximando, o meu amado está chegando. E ela vai dizer assim: vejam, ele está atrás do muro, observando pelas janelas, espiando entre as grades. O momento que ela havia passado, ela estava segura, havia uma grade de proteção. A grade de proteção fala que a igreja do Senhor, ela está protegida, ela está cercada. Mesmo quando ela passa por momentos de dificuldades, a igreja do Senhor jamais será derrotada, porque a graça de Deus é a proteção que protege, que mantém a igreja do Senhor preservada, mesmo em momento de friezas, mesmo em momento de frio espiritual. A graça de Deus protege a amada igreja do Senhor. Quando nós olhamos para a história da igreja, a igreja da Idade Média, nós olhamos para as coisas mais bizarras que estavam acontecendo antes da Reforma Protestante acontecer, ou seja, daquele avivamento que veio com a Reforma Protestante. O que nós enxergávamos no corredor da história é uma igreja que parecia que estava morrendo, mas ali estava a igreja do Senhor preservada. E aí o meu amado me disse, ela vai dizer assim, ele está observando, porque mostra que o Senhor, ele não perde de vista a sua igreja. A sua igreja jamais sairá das vistas do olhar do seu amado. O meu amado me diz: levanta-se, querida minha, venha comigo, minha bela. Veja, o inverno acabou, as chuvas passaram. Ou seja, aquele momento de frieza espiritual que havia feito com que a sua amada ficasse como que estagnada, presa, com medo, envolta na sua própria timidez, como que paralisada diante dos desafios. Agora ela pode ouvir a voz do amado chamando para que ela possa sair do comodismo, sair de uma situação de estagnação espiritual,
para experimentar uma nova fase. Por quê? Porque a frieza já passou, o inverno passou, as figueiras começaram a dar os frutos e as videiras perfumadas florescem. E ele vai dizer, levanta, ele insiste, levanta-se, querida minha, venha comigo. O Senhor está chamando muitos nessa hora para viver um momento de intimidade mais profunda com Ele. É momento da igreja experimentar uma intimidade mais profunda com o Senhor. A figueira começou a dar seus frutos, frutos e flores aparecem, frutos e flores como resultado da operação da graça de Deus na vida da igreja, que agora começa a exalar o perfume de Cristo nas suas ações, no seu mover. Levanta-se, querida minha, venha comigo, ou seja, ele quer viver mais um momento de avivamento. É o Senhor chamando a igreja para experimentar um novo avivamento. E o versículo número 14, o amado vai dizer assim: minha pomba está escondida entre as pedras, oculta nas fendas das rochas. Mostra-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois sua voz é doce e o seu rosto é lindo. Meus irmãos, muitos ainda estão exatamente dessa forma. A pomba é a forma carinhosa em que o amado compara a sua noiva, porque a pomba é a figura do Espírito Santo que está na igreja do Senhor Jesus. Mas a igreja muitas vezes ainda trazendo consigo ainda o resultado daquele momento de frieza, aquele medo ainda está dominando o seu coração. Aquela timidez ainda domina o coração de muitos cristãos nessa hora, que estão escondidos, que preferem ficar escondidos entre as pedras. Quantas igrejas estão escondidas? Quantas igrejas estão ainda sendo dominadas por uma timidez espiritual, que não consegue sair com o amado, sair para mostrar ao amado a sua verdadeira face. Às vezes muitos estão envergonhados, muitos estão olhando para as suas limitações, quando na verdade aquele que é salvo em Cristo Jesus não há do que se envergonhar, porque o rosto, a face da noiva de Cristo é uma face bela. O seu rosto é lindo. E ela é linda porque a beleza que ela tem, ela recebeu do seu próprio noivo. Ela se veste da justiça do noivo, pois a sua voz é doce, porque quando a noiva fala, ela fala movida pelo Espírito. Quando ela adora movida pelo Espírito. Assim, o Senhor compara a sua igreja. A timidez não pode nos impedir de expressar para com o Senhor a nossa gratidão, a nossa verdadeira adoração. Nenhum avivamento vai ocorrer sem uma atitude de oração e de adoração. Então, deixa-me ouvir a tua voz, né? Assim, mostra-me o teu rosto, deixe-me ouvir a tua voz. O Senhor está chamando muitos cristãos nessa hora para um período de busca, de oração, de louvor sincero, para que a igreja possa experimentar um verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento não vai acontecer sem que haja disposição dessa igreja. Mas a igreja que se dispõe é aquela que se deixa ser conduzida e atraída pelo amor, para viver algo novo. E algo novo aqui não é algo que nunca aconteceu, mas é algo que a igreja sempre viveu como ação do Espírito Santo. Algo novo aqui em comparação com aquilo que a igreja está vivendo hoje numa vida decadente espiritual. Mas o Senhor quer trazer de volta aquela experiência de intimidade com Deus. E isso só é possível quando a igreja
recebendo o chamado de Deus, percebe o momento que está vivendo, em que o Senhor quer levá-la a um avivamento. O versículo 15 diz assim: peguem todas as raposas e as rapozinhas, antes que destruam um vinhedo de amor, pois as videiras estão em flor. Ah, meus irmãos, as raposas e as rapozinhas aqui é uma figura do pecado que destrói o relacionamento do homem com Deus. A menos que o homem se coloque numa vida de busca pela santidade, peguem todas as raposas, rapozinha, ou seja, é a luta do homem que, movido pelo Espírito de Deus, comece agora a buscar por uma vida de santidade. Não é apenas raposas, também são as rapozinhas. Raposas e rapozinhas, ou seja, não importa, é necessário que o crente nessa hora que quer viver e experimentar um avivamento de Deus, que realmente foi e faz parte da noiva do Senhor, precisa ouvir o chamado para a santidade. Começa agora a lutar para que as raposas sejam afastadas da vinha do Senhor, porque a vinha do Senhor está sendo prejudicada por causa da presença de pecados que estão entrelaçados na vida de muitos cristãos, e o pecado na vida do crente traz consequências drásticas para não somente para a igreja, mas principalmente para a vida pessoal do cristão, que se não se arrepender a tempo, terá a vinha do amor destruída na sua vida, ou seja, cairá numa apostasia, tal qual é apresentada no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 6. Aqueles que viveram, experimentaram o dom de Deus, e recaíram novamente, ou caíram numa apostasia, por quê? Porque não buscaram a santidade, perderão o vinhedo de amor, o relacionamento de amor. Então o Senhor chama a igreja para acordar nessa hora, para um despertar, para que ela possa buscar e lutar por uma vida de avivamento que possa produzir não movimentos que nada trazem de conversão genuína, mas sim uma dedicação maior a Deus, uma experiência pessoal produzida por ação do Espírito na vida de cada crente, que possa amar o Senhor acima de todas as coisas e podendo então assim, envolvido por esse amor, rejeitar o mundo com aquilo que há no mundo para se dedicar a Deus, como resultado de uma vida amorosa. Meu amado, o meu amado é meu, versículo 16, meu amado é meu e eu sou dele, ele pastoreia entre os lírios. Assim a igreja deve entender e compreender e desejar que haja esse relacionamento íntimo, onde o amor possa ser o centro da atenção, o centro do culto, a motivação do culto, a motivação da adoração e da dedicação, o amor a Cristo. Antes que soprem as brisas do amanhecer e fujam as sombras da noite, volte para mim, meu amor. Como gazela, como jovem, servo dos montes íngremes, volte para mim. Ou seja, a amada agora ela quer viver novamente aquela intimidade causada por novo avivamento. A igreja anseia por viver e experimentar um novo avivamento, para que ela possa estar preparada para a volta do Senhor Jesus Cristo. Enquanto muitos estarão envoltos na apostasia, a noiva do Senhor experimentará um mover de Deus que possa levá-la a uma vida de dedicação. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus assim possa nos abençoar com essas palavras e tudo seja para a glória do Senhor, em nome de Jesus.